Bom dia, na paz, tudo bem? O Senhor te abençoe, viu? Poderosamente. Palavra do Senhor para nós hoje. Certa vez Jesus estava reunido com seus discípulos, somente com os discípulos. E ele conta uma história de um juiz iníquo. E essa história traz várias lições para a nossa vida, para ser aplicada para nós nos dias de hoje. Uma história que foi contada há muitos anos, mas hoje ainda ela pode ser padrão, ela deve ser padrão para a nossa vida. E nessa história Jesus fala de um grande fazendeiro, vamos usar essa analogia, que tinha um gerente e esse gerente estava roubando os seus bens, estava defraudando a sua propriedade. O fazendeiro descobre e diz assim: preste conta do teu serviço, porque você não pode mais trabalhar para mim. E o gerente, acostumado com a vida mais tranquila, se preocupa e pensa assim: o que eu vou fazer agora? Meu patrão vai me mandar embora, vou perder o emprego e cavar eu não posso, mendigar tenho fome. Aí ele pensou um pouco e ele falou assim: já sei, já tenho a resposta do que eu preciso para viver uma vida boa depois. E aí, quando foi chegando as pessoas que deviam para o seu senhor, chegou um homem e ele perguntou: quanto você deve para o meu senhor? Ele disse: eu devo 100 medidas de azeite. Ele falou: toma a tua conta, anota 50, rapidão aí. Ele anotou 50. Aí veio outro, ele falou: e você, quanto deve para o meu senhor? Aí ele falou: olha, eu devo 100 medidas de trigo. Ele falou: rapidão, chega aqui, anota só 80 e segue a sua vida. Aí ele fez isso para quê? Ele fez isso para que depois que ele fosse mandado embora, ele tivesse a amizade daquelas pessoas e ele conseguisse viver de favor, por ter sido um bom homem para aquelas famílias. E Jesus diz no final dessa história, ele fala que os filhos deste século, representando os filhos do mundo, são mais astutos que os filhos dos homens, que os filhos de Deus. E ele mostra que esse senhor, esse dono da propriedade, louvou, ou seja, admirou a atitude desse homem iníquo, que estava preocupado com o seu futuro, depois que aquele momento ali terminasse. E aí Jesus fala que os filhos deste século, são mais astutos que os filhos de Deus, que os filhos da luz. E aí Jesus fala: continue trabalhando aí, continue ganhando o seu dinheiro desonestamente, continue trapaceando, passando a perna nas pessoas, vivendo da maneira que você quer. Continua desse jeito, porque o teu futuro já está garantido desse jeito. Mas aquele que é fiel no pouco é fiel no muito, e aquele que não é fiel no pouco, ele não consegue ser fiel no muito. E eu aprendo aqui uma grande lição. Os filhos deste século, os filhos desse mundo, eles são astutos, eles são malandros. Já viu falar? A gente fala muito, a gente valoriza muito a malandragem. A gente fala: poxa, esse jogador de futebol é malandro, esse cara é malandro, ele resolveu as coisas rápido. Esse talento, essa aptidão, ela não é para os filhos de Deus. A malandragem, a vontade, o desejo de tirar vantagem em todas essas coisas não é atributo que o servo de Deus precisa ter. Então, se você é um discípulo, se você é um servo do Deus vivo, abandone essa prática, abandone a malandragem, abandone o desejo de tirar vantagem em todas as coisas, porque este caminho é dos ímpios. Se você escolheu viver para Cristo, viver com Cristo, viver em Cristo, você não pode ter essas atitudes. E aí ele diz que no finalzinho dessa passagem, ele fala que ninguém consegue servir a dois senhores. Ou seja, não se pode servir a Deus e a mamão e as riquezas. Então há um momento na nossa vida que nós precisamos escolher a quem nós vamos servir. Outro ponto interessante dessa passagem, que não passa despercebido para nós, é a questão
Faltou ar aqui. É a questão da integridade, né? Da pessoa ser íntegra, da pessoa ser sincero, da pessoa ser fiel mesmo. E nós vemos aqui que a infidelidade, às vezes a pessoa fala, quando meu patrão melhorar a minha condição, eu serei fiel. Ou essa empresa não merece minha fidelidade. Esse homem que eu estou casado, as mulheres, né, não merece a minha fidelidade. Essa mulher não merece a minha fidelidade. Eu sou um bom homem, mas essa pessoa não me corresponde. Quantas vezes nós ouvimos isso? Mas a Bíblia nos ensina que esse princípio, que esse padrão de infidelidade, de acordo com quem são as pessoas, é um padrão do mundo. Não é algo que o cristão deve carregar consigo. Nós precisamos ser fiel no pouco, e no muito seremos colocados. E quem não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Então, antes de nós sermos abençoados, sermos prósperos, crescermos, ou termos uma vida de sucesso profissionalmente, nós precisamos mudar um padrão que está dentro de nós. Nós precisamos fazer um propósito de ser fiéis. Com o salário pequeno que eu ganho, ou com o grande salário que eu ganho, o que importa para mim são os meus princípios. Esse é o pensamento que nós precisamos ter. O que importa para mim são os princípios. E eu escolho ser fiel, ser de fiel no pouco, e no muito eu te colocarei. O Senhor tem uma bênção pronta, liberada para todos nós, mas muitas das vezes nós não temos conseguido ser fiéis. Conhecemos a Cristo, entregamos a nossa vida para Ele, mas o nosso padrão ainda é mundano, ainda é de tirar vantagem de tudo, ainda é de sobressair diante de situações, ainda é um padrão humano, mundano, desonesto. E o Senhor, neste dia de hoje, estou indo para o meu trabalho, estou feliz, e nesse dia de hoje Deus tem essa palavra para mim e para você. Mude seus padrões, entregue teu coração inteiro ao Senhor, deixa de ser malandro, deixa de ser desonesto, passa a ser fiel no pouco. Colha para você os padrões de Deus e não os padrões do mundo. Sede fiel no pouco, ainda que você ganhe pouco, mas seja fiel, porque o Senhor lá do alto está contemplando a tua fidelidade. Amém? Ricas bênçãos dos céus para você hoje, segunda-feira, viu? Deus te abençoe, acompanhe-nos. Agora canal Pequenos Pães, Pastor Mariano Ajala, te manda um abraço em nome de Jesus. Deixe seu like, comenta, compartilha, nos ajuda, tá? A divulgar a palavra do reino. Shalom.